Você já pescou seres humanos? Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, Jesus viu num barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Isso está em Marcos capítulo 1, versículos 16 ao 20. E Jesus chama esses pescadores para outro tipo de pescaria agora. Eles sabem que para pescar é preciso paciência, perseverança, persistência e saber onde, quando e como jogar a isca. Além disso, o bom pescador procura ficar invisível. Ele não chama atenção para si. É Jesus quem irá fazê-los pescadores de homens, e não uma escola de teologia ou algo assim. Eles serão instrumentos de Deus, não vassalos de algum líder ou de alguma religião. A ordem é: primeiro sigam-me, e depois eu vos farei pescadores de homens. Ninguém entra na obra de Deus sem antes ter comunhão com o Senhor e um exercício de segui-lo todos os dias de sua vida. Veja agora o efeito do chamado feito pelo Senhor Jesus. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Os compromissos que nós assumimos na vida podem nos enredar e impedir de sermos úteis ao Senhor. Você não precisa deixar o emprego e a família para ser pescador de homens, mas deve deixar os enroscos que atrapalham sua comunhão com Deus e atrapalham o serviço para Deus. Sempre que você for assumir um compromisso pessoal, profissional ou sentimental, pergunte antes: será isto um auxílio ou um empecilho para Deus me usar na sua obra? Agora um alerta: se você fica impressionado de ver como os pregadores modernos enriquecem às custas do Evangelho, compare a conta bancária deles com a destes que foram escolhidos pelo Senhor para pregar. Quando um aleijado pediu a Pedro e João uma esmola, Pedro lhe respondeu: não tenho prata nem ouro. Isso está em Atos 3:6. Quando Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, ele fez questão de lembrá-los: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Isso está em Atos 20, versículos 33 ao 35. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Isso está em Marcos 1, 21 a 22. Tenha sempre em mente que sinagoga não é uma igreja, templo ou denominação. Sinagogas eram simplesmente escolas de judaísmo, onde as pessoas iam para ler, ouvir e estudar as Escrituras. Os evangelhos retratam o dia a dia de Jesus, um judeu, com seus discípulos judeus, vindo pregar a judeus. A igreja só teria início depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus à glória. No episódio anterior, nós vimos Jesus chamando seus discípulos para servirem a Deus, mas é fácil um servo de Deus se desviar e cair em pecado quando ele começa a ser bajulado pelas pessoas. Você se lembra do episódio anterior, quando os discípulos deixaram as suas redes e o seguiram, lá em Marcos 1,18? Em Provérbios 29, versículo 5, diz o seguinte: quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Portanto, fuja da rede dos bajuladores. E se você for do tipo bajulador de servos de Deus,
É melhor cuidar de sua língua antes que caia. O salmista não usa de palavras muito agradáveis na sua súplica quando ele diz que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. Salmo 12, versículo 3. Tanto o que bajula como o bajulado devem se lembrar do rei que foi castigado com a morte, ao deixar o seu ego se inflar pela bajulação dos seus admiradores. Em Atos 12, 21 a 23, diz que no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Isso está em Atos 12, 21 a 23. O que impressiona as pessoas na sinagoga é que Jesus ensina com autoridade e não como os mestres da lei. Estes mestres da lei são chamados por 7 vezes de hipócritas, no capítulo 23 de Mateus. E é fácil entender a razão. Jesus explica que eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Marcos 12, 38 a 39. Será que isso lembra a você algum clérigo? Para o discípulo de Cristo, o modelo é outro. Ele diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 a 45. Juntando tudo que nós aprendemos nos episódios anteriores, nós vimos que o Senhor chama discípulos para segui-lo, não para seguirem alguma junta de homens, alguma doutrina ou religião. Nós vimos também que antes de fazer suas escolhas na vida pessoal, profissional ou sentimental, o servo de Deus deve evitar aquelas que comprometam o seu testemunho e serviço ao Senhor. Em hipótese alguma, ele deve se valer do serviço feito para Deus como forma de enriquecer. A teologia da prosperidade é uma mentira que tenta aplicar à igreja, cuja esperança é celestial, promessas de prosperidade material que Deus fez a Israel, cuja esperança é terrena. A pregação do servo de Deus deve ser centrada em Cristo, não num líder, doutrina ou denominação. Essa pregação jamais deve exaltar aquele que prega. O que prega deve apresentar Cristo às pessoas e sair da frente o mais rápido possível. Não bajular e nem aceitar bajulação é um exercício diário de todo cristão ocupado em exaltar apenas o Senhor. Ao contrário dos mestres da lei, que ensinavam suas próprias opiniões sobre as Escrituras, Jesus ensinava com a autoridade que a própria palavra de Deus confere. Pregue o que a Bíblia diz com o discernimento do Espírito Santo e você estará pregando com a autoridade que emana da palavra de Deus e não de alguma religião. Eu me lembro de um irmão que, quando perguntado sobre algum assunto, ele respondia assim: "Vamos ver o que diz a palavra de Deus." Em seguida, ele abria sua Bíblia. Não é na história, na arqueologia, na cultura, na filosofia, na psicologia, nos costumes que você encontra entendimento da Bíblia, mas na própria palavra de Deus aplicada no poder do Espírito. Pedro escreve: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Isso está em 1 Pedro 4,11. Não é pela sabedoria humana que se aprende a palavra de Deus, mas pela sujeição a ela, porque o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, como fala o Salmo 25,9. A afirmação de Paulo serve para quem se propõe a pregar a palavra. Ele disse assim: "Cri, por isso falei."
Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. 2 Coríntios 4:13. Se você não tem certeza da salvação pela fé em Jesus, é melhor fazer a lição de casa. Como você pode dizer aos outros que devem crer em Jesus, se você que crê não está seguro do seu destino eterno? Será que o seu evangelho não passa de uma religião? Ou talvez de uma lista de regras a ser seguida? Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré?" Isso está em Marcos 1, 23 ao 24. O espírito imundo se dirige a Jesus chamando-o simplesmente de Jesus de Nazaré. Nos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos, ao falarem dele, os discípulos eventualmente usam apenas Jesus, mas todas as vezes que falam com ele, o chamam de Senhor ou Senhor Jesus. Apenas os demônios se dirigem a ele chamando-o só de Jesus. Portanto, da próxima vez que você orar ou adorar o Senhor, chamando-o simplesmente de Jesus, saiba que está usando a forma daqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, os demônios. Até Jesus entrar na sinagoga, o lugar onde os judeus liam as Escrituras, os demônios estavam à vontade ali, em meio àqueles que professavam conhecer a Deus. Isto nos remete à passagem onde o Senhor diz: "Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa." Mateus 12, 43 e 45. Ele não está falando de um indivíduo, de uma pessoa apenas, mas ele está falando de toda uma geração de judeus que adoravam a Deus apenas da boca para fora. Mais tarde ele dirá: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Marcos 7, versículo 6. A hipocrisia tinha se tornado marca registrada dos líderes do judaísmo. E os espíritos imundos aproveitavam para ocupar aquela casa esvaziada de Deus, vivendo nela sem serem molestados. A cristandade segue o mesmo caminho ao substituir Cristo por um clero, o Espírito Santo por shows motivacionais e a palavra de Deus por psicologia e filosofia humanas. Naquela época, os judeus adoravam em verdade, pois eram rigorosos em seguir a lei. A casa, por assim dizer, estava desocupada, varrida e em ordem. Tinham se livrado da idolatria que era encontrada em Israel no Antigo Testamento, mas não adoravam em espírito. Tudo não passava de uma casca vazia de religião exterior, e os demônios se sentiam confortáveis com isso. Assim será a Babilônia, a falsa noiva e derradeira forma da cristandade apóstata. Ela terminará como habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Apocalipse 18, versículo 2. São demônios e seres humanos que na parábola do semeador de Mateus capítulo 13, Satanás usa para arrebatar a semente que o semeador está a semear. Lembre-se sempre disso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.